Apelidado de Imperador, Adriano deveria ser o herdeiro do trono de Ronaldo no Brasil, especialmente quando seguiu os passos do fenômeno ao ingressar na Inter de Milão. Em certo momento, o carioca parecia estar a caminho de lugares altos na história, mas por muitas razões essa coroa se tornou pesada demais para a cabeça do atacante, e sua passagem pela Europa se transformou em desastre. Ele pode ter conquistado 2 títulos do campeonato italiano, uma Copa Itália e uma Supercopa Italiana com a Inter, campeonatos brasileiros com Flamengo e Corinthians e até mesmo a Copa América com o Brasil, mas ao que tudo indica, Adriano não correspondeu às grandes expectativas depositadas nele. Tragédias pessoais, lutas contra o álcool e uma série de lesões contribuíram para a prematura aposentadoria de um atacante que um dia foi capaz de feitos impressionantes no campo. No final das contas, sua carreira desmoronou com uma passagem bizarra pelos Estados Unidos, onde jogou apenas uma partida antes de pendurar as chuteiras de vez. Sua carreira foi uma luz que brilhou com intensidade dupla, mas por um tempo menor que a de muitos outros. E por essas belas memórias com as quais nos presenteou, ele permanece sendo uma figura querida, um daqueles personagens que as ruas jamais esquecerão. Cria das favelas do Rio de Janeiro, Adriano passou pela base do Flamengo, contratado inicialmente como lateral esquerdo. Foi apenas em seu último ano nas categorias de base que ele se tornou atacante, e quando estreou pelo Flamengo, já era bem conhecido após ajudar a seleção brasileira sub-17 a vencer o Mundial em 1999. 2 semanas antes de completar 18 anos, Adriano fez sua primeira atuação pela equipe profissional do Flamengo, e seu status de ser um dos talentos mais promissores do país foi confirmado ainda naquele ano, quando conquistou sua primeira convocação para a seleção brasileira, saindo do banco de reservas em uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Colômbia para jogar ao lado de Rivaldo, Lúcio, Cafu e Juninho Pernambucano. Ele continuou ajudando o Flamengo a conquistar títulos consecutivos do Campeonato Carioca, e apesar de ser claramente um atacante talentoso, havia indícios de inconsistências que mais tarde assombrariam sua carreira. Independentemente do que pensavam sobre o futuro de Adriano, a Inter de Milão viu o suficiente para deduzir que ele poderia ser uma estrela na Itália e contratou Adriano em agosto de 2001. Dias após ingressar no clube, ele atuou como substituto em um torneio amistoso contra o Real Madrid, onde sua técnica e força foram exibidos através de uma performance promissora que culminou em um golaço de falta na gaveta. O ícone da Inter, Javier Zanetti, ficou impressionado, escrevendo posteriormente em sua autobiografia: assim que Adriano chegou à Inter, ele marcou um gol de impressionante força em um amistoso contra o Real Madrid. Pensei comigo, ele será um novo Ronaldo. Ele tinha físico, talento, velocidade. Eu era próximo de Adriano, conheci os problemas que o dinheiro pode gerar para pessoas que viveram na pobreza, é a pior droga, mas Adriano tinha um pai que o protegia e era um herói para ele. No meio de sua primeira temporada na Inter de Milão, Adriano foi emprestado à Fiorentina, onde fez um excelente trabalho em uma equipe condenada ao rebaixamento, marcando 6 vezes em 15 partidas. Ele então passou a temporada seguinte no Parma e novamente se destacou. Na sequência, veio a Copa América. Adriano já havia sido uma presença esporádica, mas empolgante, na seleção brasileira antes disso, mas a estreia na competição, em 2004 no Peru, marcou o fim de uma ausência de 1 ano na seleção, e o atacante voltou com tudo. Um hat-trick no segundo jogo que selou uma vitória por 4-1 contra a Costa Rica, antes de ele participar de todos os gols do Brasil na vitória por 4-1 sobre o México, e levar a seleção para as semifinais. Foi Adriano quem marcou o gol de empate para levar o jogo seguinte, contra o Uruguai, para prorrogação e pênaltis, tendo marcado na vitória por 6-4, nas penalidades. Para se consolidar como herói do Brasil, ele marcou o gol do empate por 2-2, nos acréscimos, contra a Argentina antes de converter sua cobrança na disputa por pênaltis, trazendo o troféu para casa. Mas tudo isso iria mudar. Após a conquista da Copa América, Adriano retornou para a Itália para jogar na Inter de Milão, e após 9 dias, recebeu uma ligação de seus familiares informando que seu pai, infelizmente, havia falecido. Adriano era muito ligado ao seu pai, a quem havia dedicado a conquista da Copa América 9 dias atrás, e essa morte o abalou profundamente.
Ainda na autobiografia de Zanetti, ele conta algo bem profundo sobre esse momento na vida do imperador. Durante esse tempo, ele continuou jogando, marcando gols e dedicando-os ao pai, apontando para o céu. Convencemos ele a trazer sua mãe e namorada. Adriano ainda era como uma rocha nos treinos, nem 3 de nós conseguíamos tirá-lo do lugar porque ele era muito forte. Ele é um ótimo garoto. Passei a noite com Ivan Córdoba tentando encorajá-lo. Ivan disse: "Você não percebe que é uma mistura de Ronaldo e Ibrahimovic? Você tem tudo para se tornar melhor do que eles, mas falhamos. Não conseguimos tirá-lo da depressão." Adriano chorou, voltou ao Brasil sem dar explicações, brigou com sua namorada, ficou com saudades de casa. A perda de seu pai é amplamente vista como catalisador para o declínio de Adriano, mas essa queda não foi imediata, pelo menos não no campo. Adriano estava simplesmente imparável em seu retorno à Inter. Foi graças a ele que a equipe venceu o Basel nas eliminatórias da Champions League, por exemplo. Adriano era simplesmente impressionante em campo, mas a dor dentro dele era grande demais, e todos próximos ao jogador podiam perceber, enquanto ele recorria ao álcool para amenizar seus problemas. Mais tarde, Adriano chegou a admitir que já foi treinar bêbado. "Eu só me sentia feliz quando bebia, só conseguia dormir se bebesse." Roberto Mancini e meus colegas de equipe perceberam que eu estava de ressaca quando cheguei para treinar. Mesmo que as rachaduras começassem a aparecer na segunda metade da temporada 2004-2005, Adriano conseguiu ter um desempenho magnífico na Copa das Confederações em 2005, obtendo uma vitória por 3-2 na semifinal contra a Alemanha antes de marcar 2 vezes contra a Argentina na final, onde o Brasil venceu. Infelizmente para Adriano, se destacar nos jogos se tornou cada vez mais raro depois de um tempo. Os times do campeonato italiano descobriram como pará-lo, conhecendo os limites de sua habilidade. Além disso, ele estava completamente devastado emocionalmente e parecia não estar mais disposto a lutar. Mas essa devastação interna não era conhecida pelo mundo. E quando a Copa do Mundo de 2006 chegou, grandes expectativas caíram sobre os ombros de Adriano, já que ele se juntou a Ronaldo no ataque de uma seleção brasileira que também contava com Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos, Lúcio, Cafu, Gilberto Silva e Robinho. Adriano não impressionou, apesar de marcar 2 gols na competição, e o Brasil foi eliminado pela vice-campeã França, nas quartas de final. O declínio do imperador continuou em seu retorno à Itália, e o atacante logo se tornou motivo de piada, e logo decidiram que Adriano deveria voltar ao Brasil em 2008. E o São Paulo, aproveitando o momento, o contratou por empréstimo por 6 meses, e de volta ao Brasil, Adriano surpreendeu ao marcar 6 gols em 10 jogos da Libertadores. Mas logo essa passagem se tornou conturbada, já que ele deu uma cabeçada em um adversário e foi expulso, e em seguida testou a paciência do clube ao chegar atrasado nos treinos, e após esse período a Inter o levou de volta para a temporada 2008-2009, e mostrou um pouco do seu antigo futebol, porém nunca mais foi o mesmo e ficou longos períodos ausente durante a temporada. Depois daquela temporada, Adriano voltou ao Brasil, para jogar novamente no Flamengo de forma definitiva e foi absolutamente sensacional, marcando 19 vezes em apenas 30 partidas para ajudar o clube carioca a conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 2009. Após um ano magnífico de volta às suas origens, a Roma decidiu dar a Adriano outra oportunidade na Itália, em 2010, e por algum motivo, Adriano agarrou a nova chance assinando um contrato de 3 anos. Mas o que parecia ser um recomeço na Itália, se tornou mais um desastre. Adriano se machucou antes mesmo do início da campanha e o técnico Claudio Ranieri pareceu não gostar muito dele, e jogou apenas 6 partidas, e resolveu retornar ao Brasil, mas dessa vez para se juntar ao Corinthians por recomendação de um ídolo e ex-companheiro de equipe.
O atacante passou os primeiros 5 meses sem atuar com uma lesão no tendão de Aquiles e não conseguiu se recuperar totalmente, e atuou em apenas 4 curtas atuações saindo do banco de reservas no Campeonato Brasileiro, mas mesmo não jogando os outros jogos, fez um dos gols que os corintianos consideram como um dos mais importantes na conquista do Brasileirão 2011 no jogo contra o Atlético Mineiro, porém após essa conquista foi dispensado, e alguns meses depois estava de volta ao Flamengo, mas nem sequer jogou mais uma partida pelo clube de infância, e o liberaram após alguns meses, ficando livre no mercado por mais de um ano antes do Atlético Paranaense abrir as portas a ele, mas o atacante saiu 3 meses depois. Adriano deixou o Atlético em 2014 e passou 2 anos completamente afastado dos gramados, porém ele tinha na sua cabeça que a sua carreira não estava completamente acabada, e ele acabou tomando a estranha decisão de se mudar para os Estados Unidos e se juntar ao time semiprofissional Miami United. Foi terrível desde o início, pois apesar do entusiasmo em torno do brasileiro antes de sua estreia contra o rival Miami Fusion, ele e sua equipe foram completamente humilhados, perdendo por 5-0. E após apenas 2 jogos, o Imperador decidiu deixar o clube e anunciou a sua aposentadoria dos gramados. Atualmente Adriano vive a sua vida da maneira que gosta, com os amigos mais chegados e frequenta a comunidade em que cresceu, onde, segundo ele, estão os seus melhores amigos, e o que todos falam a respeito dele é que ele é uma pessoa reservada, respeitador e que tem um coração gigantesco em ajudar as pessoas. Fato é que no futebol, o fato de seu pai ter falecido muito cedo atrapalhou demais o Imperador, pois ele não soube lidar com a situação, e isso se refletiu na sua carreira. Potencial ele tinha de sobra, a ponto de falarem que se não fossem os problemas, ele teria se tornado um dos melhores atacantes de todos os tempos, e quem teve o privilégio de ver Adriano brilhando na Inter de Milão, sabe que isso é um fato. Se você gostou desse vídeo, comente, curta e compartilhe. Se não for inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho das notificações. Obrigado e até o próximo vídeo.